eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, meus irmãos, nessa manhã de domingo. Hoje é domingo, dia 9 de agosto, dia dos pais. Pais, segundo a Bíblia, pais como José, que teve o privilégio de poder chamar a Jesus Cristo de filho. Vamos orar no final por todos os pais. Nossa classe continua estudando o tema do trimestre, que é a Carta de Romanos e a soberania de Deus. Carta de Romanos e a soberania de Deus. A aula de hoje é o mesmo tema do trimestre. O tema da lição é o tema do trimestre, a lição de número 9. É justamente a soberania de Deus e a salvação. O texto base encontra-se no livro de Romanos, no capítulo 9. Vamos ler o capítulo todo de Romanos. Mantenha aí sua Bíblia aberta. Vamos ler o texto todo, do versículo 1 até o versículo 33. E nós vamos depois comentando cada um dos versículos, cada um deles. Tá? Acompanhe aí que eu vou fazer a leitura do texto. Aqui na minha Bíblia, quando vocês lá tem a separação do negrito em cima, eu vou ler corrido sem falar e depois eu falo sobre essa separação do texto. A partir do 9:1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dita ela: o mais velho será servo do mais moço. E como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás:
De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também dizem Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel sejam como da areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la? Todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Meus irmãos, a palavra de Deus foi lida, foi exposta. Esse capítulo 9 de Romanos, que vai servir de base para a nossa aula de hoje. Vamos orar nesse momento para que Deus possa estar nos ajudando através do seu Espírito, que essa palavra, desse livro de Romanos, que cada domingo que nós estudamos, nos enche de gratidão da palavra inspirada por Deus a Paulo e chegou até nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua bênção, Senhor, por este domingo de manhã, ó Pai, que podemos, ó Pai, compartilhar um pouco da tua palavra, Senhor, com os nossos irmãos que estão aí do outro lado, cada um na sua casa, no seu celular, no seu computador, e pela plataforma, Pai, além da casa de cada um, ela pode chegar também em nossos corações, Senhor. Faça com que tua palavra, ó Pai, possa ser entendida, Pai, que possamos, Senhor, divulgá-la, entendê-la e praticá-la, principalmente nesses tempos que sempre falo de isolamento e pandemia, mas que a sua palavra não deixou de ser pregada, ó Pai, através dessas ferramentas, Pai. Em nome de Cristo Jesus, amém. Bom, o texto de Romanos, o capítulo 9 de Romanos, a gente vai dividir ele em 3 partes. A primeira parte de Romanos 9, ele vai de 1 a 5 e ele fala de uma tristeza profunda de Paulo. E também tem um negrito que fala de Paulo e a incredulidade dos judeus. Romanos 9, de 1 a 5, uma tristeza profunda de Paulo. A segunda parte de Romanos 9, ele vai de 6 a 18, e o tema é os eleitos de Deus. A rejeição de Israel não é incompatível com as promessas e a justiça de Deus. E a terceira parte vai então do Romanos 9, do 19 até o final, 33, justiça e misericórdia do Deus soberano, justamente a soberania de Deus. Interessante para conhecimento nosso, meus irmãos, que em 1618 as igrejas reformadas, elas se reuniram em um concílio para examinar, à luz das escrituras, os ensinamentos de Jacob, né, ou Jacob Arminius, que é a doutrina do arminianismo, Jacob Arminius.
E dentre os ensinamentos dele, os principais eram que o homem, depois do pecado, ainda possuía poder para escolher o bem espiritual. O que quer dizer? Era objeto da eleição divina aqueles que Deus já sabia que iriam crer. A decisão do concílio das igrejas reformadas foi o seguinte: é impossível harmonizar o ponto de vista arminiano com o que ensina a palavra de Deus. Justamente naquele encontro, naquele concílio, Romanos 9, foi de suma importância para entender a relação existente justamente entre a soberania de Deus, a incapacidade do homem para o bem espiritual depois do pecado e a salvação. E é justamente isso que nós vamos pontuar agora em cada uma dessas partes que eu mencionei para vocês na lição de hoje. Então vamos lá. Primeira parte, capítulo 9, de 1 a 5. Tristeza profunda, Paulo e a incredulidade dos judeus. Nós lemos aí, desde o começo, no 9:1, que Paulo está triste. Ele fala: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Ele está triste por quê? Porque muitos judeus, que é a sua nação, rejeitaram o Messias, apesar das evidências de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o genuíno herdeiro do trono de Davi. Mateus 1, capítulo 1, versículo 1, fala da genealogia de Jesus Cristo. Também em Lucas 3, 23 a 38, também diz. Mas em Mateus 1 está escrito assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Está falando para os judeus, para os israelitas. E a fase inicial do versículo fala: digo a verdade em Cristo. É como, deve ser vista como se estivesse falando assim: gente, a coisa é sério mesmo, eu não estou de brincadeira. Em seguida, a gente vê um apelo importantíssimo que Paulo fala, do testemunho comigo, do Espírito Santo, verso 1. A descrição de uma tristeza que não passava, a dor no coração do 2, que eu acabei de ler. E a surpreendente declaração de que, se ele pudesse desistir da sua salvação, tornando-se maldição, anátema, a fim de que seus irmãos aceitassem Jesus, Paulo estaria disposto a isso. Separação, fala no final do capítulo 3. Seja anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos. Separado de Cristo por amor de meus irmãos, no verso 3. Mas ele mesmo já havia afirmado que Deus sela a sua obra salvífica, a sua obra de salvação, de tal forma que ela não pode jamais ser perdida. Quer dizer, não perdemos a salvação. Nós já lemos esse texto em aulas anteriores. Romanos 8, 37 e 39 diz o seguinte: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. De fato, o povo de Paulo, seus compatriotas biológicos, versículo 3, que são os próprios israelitas, eles foram abençoados com vários privilégios. No verso 4 fala o seguinte: são israelitas, pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. 6 itens mais com item. Que na verdade, quando eu for explicando aqui para vocês, vocês vão ver que quase que é um resumo histórico
dos vários acontecimentos ao longo do Velho Testamento, de toda a história do povo de Israel. Israelitas, o primeiro termo que ele usa. Esse termo foi usado várias vezes como título de honra. Ser israelitas era um título de honra. Em João 1,31 fala disso, e depois em João 1,31, João 1,47, 49, depois em 3,10, depois em 12,13. Inclusive, um dos patriarcas, né, Abraão, Isaac, Jacó, teve seu nome mudado, lembra da passagem? Pelo próprio Deus, e o nome que recebeu como presente foi justamente qual? Israel. Essa passagem está em Gênesis 32, de 22 a 28. Vou ler para vocês, para relembrar que Jacó luta com Deus no vale do... E diz assim, 27. Perguntou-lhes, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te como te chamas. Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Falei dos israelitas, outro item mencionado no verso 4, adoção. O povo de Israel, eles não eram povo, mas eles foram transformados em povo por Deus. Como que começou o povo de Israel? Abraão, foi tirado do paganismo, lá de Ur dos Caldeus, uma região idólatra, mas ele trouxe Abraão do paganismo de Ur dos Caldeus para se tornar o quê? Para se tornar, além de um patriarca, ele se tornou propriedade particular do Senhor. Texto está em Êxodo 4:22, 19:5, Isaías 43:20. E em Abraão eles se tornaram um povo e povo de Deus, de propriedade exclusiva de Deus. Israelitas, adoção e também a glória. Glória por meio do tabernáculo, em Êxodo 40:34, em Levítico, e posteriormente também, depois do tabernáculo no templo, Deus manifestou a sua glória ao povo como nenhum outro. Você se recorda da passagem do nascimento de Jesus já no Novo Testamento, quando um anjo aparece para os pastores para comunicar, para anunciar, que é o texto da anunciação do nascimento de Jesus Cristo, a glória de Deus se manifestou no céu de tal maneira. Israelitas, adoção, glória, as alianças. A Israel foram dadas todas as alianças. Importante, com Adão, com Noé, com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e Davi. Leiam um livro que chama O Cristo dos Pactos. Mas cada um, desde o começo, Adão, Noé, que não ia destituir mais a terra, com água, Abraão, Isaac e Jacó, a descendência, né, seria... a tua descendência será mais que a areia do mar. Depois Moisés e Davi, um trono, um rei eterno, um trono eterno. Esse pacto de amor e sangue foi preservado no Antigo Testamento, um pacto de sangue que apontava o quê? Para a nova aliança, que aconteceria justamente em Jesus Cristo. Texto de Mateus 26, 27 a 28. Mateus 26, 27 a 28. Também depois das alianças, israelitas, adoção, glória, aliança, legislação, depois fala de culto, legislação. Esse povo, ele foi abençoado com um texto escrito pelo próprio Deus, entregue no Monte Sinai. O que foi entregue de legislação? As tábuas da lei, em pedras, que nós falamos tábuas, né? Mas em pedra da lei, embora a lei não possa salvar, ainda assim é uma bênção sem medida, por nos ensinar a necessidade de um Salvador. Romanos 5:20. Sobre o culto, o povo de Israel foram instruídos quanto à necessidade de prestar culto. Êxodo 20:1-6, dentro dos 10 mandamentos, falamos das tábuas da lei. O que Deus fala? Expressamente, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem as águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto às imagens, porque eu sou
o Senhor, Deus, teu Deus, Deus zeloso. Aí continua os versículos que nós já decoramos. Hoje, cultuamos a Deus reunidos, né? Lógico, nós estamos em pandemia, mas reunidos, mas essa história começou justamente com os israelitas, os compatriotas de Paulo, por quem ele está triste, e foram eles que rejeitaram o Messias. E a promessa, né, que é a última palavra do verso 4, o Senhor prometeu ser o Deus desse povo. Em Gênesis 17:7, ele prometeu ser o Deus desse povo e sua palavra permanece para sempre. O texto diz o seguinte, 17:7 em Gênesis: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua. Também tem os itens, os pais e o Cristo, ainda com os judeus. Os judeus, os pais, podem reivindicar o parentesco com Abraão, Isaac e Jacó. Você pode ver que até hoje, né, se refere a Abraão como pai Abraão. E com relação a Cristo, esse povo pertencia à genealogia de Jesus. Vemos agora em Mateus 1, dos israelitas. A gente precisa lembrar que derivou-se a natureza humana de Jesus. Jesus se encarnou, o verbo se fez carne e habitou entre nós através do povo de Israel, que é o próprio Deus. Versículo 4 do texto fala isso. Jesus veio para aqueles que eram seus, por isso que Paulo fala que eles o negaram. Jesus veio para aqueles que eram seus, mas o seu próprio povo não recebeu. João 1, 11, 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Não é de se estranhar essa profunda tristeza de Paulo para o seu povo, uma vez que a luz brilhou tão intensamente diante dos olhos deles, os israelitas. Paulo faz aqui uma analogia, né? A luz brilhou tão intensamente diante dos olhos dele que aconteceu com Paulo, né? No caminho do Damasco, que ele se encontrou o encontro dele com Cristo, né? Uma luz tão forte que o cegou para que depois ele pudesse ver sobre Cristo. Mas esse povo de Israel não conseguiu perceber para onde que a luz apontava. E por que isso aconteceu? A resposta pode até não ser muito agradável para alguns, mas é que Deus nos dá. Vamos ver aí na sequência. A segunda parte, capítulo 9, de 6 a 18. Né? Lembra de 1 a 5. Os eleitos de Deus. A rejeição de Israel não é incompatível com as promessas e a justiça de Deus. Gente, a gente não pode pensar que o plano de Deus tenha falhado. Como diz a própria ênfase do versículo 6 aí no início, ele fala: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. De jeito nenhum. Paulo está sendo enfático que a palavra não falha. A história não é uma sucessão de acontecimentos aleatórios, sem sentido, mas na verdade ela é uma manifestação do governo soberano de Deus. Existe um verdadeiro Israel, versículos 6 e 7 que nós lemos. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seu filho, mas em Isaque será chamada a tua descendência. O que implica dizer que existe também o que não é verdadeiro. Se existe aquele que não são israelitas, mas em Isaque será a descendência, também existe aquilo que não é verdadeiro. Romanos 2, 28 e 29 diz o seguinte: porque não é judeu quem o apenas é exteriormente, nem é circuncisão a quem é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Quer dizer o seguinte, gente: ser um judeu étnico, um membro da comunidade biológica de Israel, ser israelita, ser de Israel não significa ser salvo. Isso daí não é garantia, não é carimbo.
Inclusive os próprios fariseus, Paulo era fariseu, caíram nessa armadilha. João 8,39 diz o seguinte: então lhes responderam, falando para Jesus, lhe responderam: o nosso pai é Abraão. Então disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Nem todo judeu é filho da promessa. Inclusive Agostinho de Hipona, Aurélio Agostinho explicou essa questão em termos de igreja visível e igreja invisível. Nem todos que estão na igreja e dizem que amam a Jesus são verdadeiramente cristãos. O próprio Jesus já havia tratado esse tema em Mateus 7. Mateus 7, 21, ele já tinha tratado desse tema. Aí, Paulo trata nos versos 9 e 10, ele trata de dois exemplos. Ele começa dando o primeiro exemplo, ele fala de Isaac. Verso 9 e 10, diz o seguinte: porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. Isaque, o filho da promessa. Então, o primeiro exemplo não é só Isaque, é de Abraão também. Abraão, na verdade, ele teve mais que um filho. Você se lembra, ele teve Ismael, que a mãe era uma Agar, a serva, né? Mas Ismael, ele não recebeu a promessa da redenção sobre a sua descendência. Inclusive, Paulo argumenta que a promessa de Deus é cumprida infalível e soberanamente, mas não biologicamente. Diz o verso 8 e 9 como li: e Sara terá o filho. E Sara terá um filho. O filho de Sara seria o filho da promessa. Porque podemos chegar então à conclusão de que a salvação é um ato de graça divino e não por mérito. Abraão já era avançado, idoso, e Sara era estéril. Gênesis 11:30. Apenas por um ato sobrenatural de Deus, gente, tornar fértil a mulher estéril e o marido idoso. A promessa poderia se cumprir. Não tem mérito nenhum, isso daí é por graça divina, somente por graça divina. Quando Deus quando é realizada a aliança com Abraão, em Gênesis 15, Deus assume todas as responsabilidades pactuais, que o próprio patriarca cai sonolento. Então a mesma aliança com Abraão é pela graça. Veja o que fala os versos 12 a 15 de Gênesis capítulo 15. O Senhor entra em aliança com Abraão. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, já a promessa de Canaã, e será reduzida à escravidão. Já estou falando de várias escravidão, primeiro no Egito, depois dos cativeiros, e será afligida por 400 anos, essa especificamente do Egito. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, depois sairão com grandes riquezas. Mas fala aqui no primeiro capítulo que Abraão caiu em profundo sono. Ou seja, é impossível uma fidelidade perfeita a Deus, mas o Senhor continuou fiel à sua aliança, apesar do seu povo descumprir o pacto. Em 2 Timóteo 2,13 diz o seguinte: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Depois, nos versos de 11 a 13, ele começa a dar o segundo exemplo, que são sobre os gêmeos Esaú e Jacó. E fala o seguinte: e ainda não eram gêmeos nascidos, não tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dita a ela: o mais velho será servo do mais moço. E como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Alguém ainda apegado à ideia da salvação por pertencer à descendência biológica de Abraão poderia argumentar: Ismael
não foi alvo da eleição divina, porque a mãe dele era gentia e não era esposa legítima do patriarca. Mas Paulo, ele apresenta esse outro exemplo explicando os detalhes da narrativa justamente para mostrar o quê? A autoridade e a soberania de Deus justamente na salvação. Rebeca não teve filhos de outro homem, a não ser de Isaac. É isso que fala no verso 10, que eu acabei de ler. Paulo faz questão também de ressaltar que o casal foi abençoado com gêmeos, né, versículo 11, nascidos ao mesmo tempo, mas por uma questão de instantes, né, Esaú nasceu primeiro sendo primogênito. Todavia, a eleição de Jacó, o mais novo, né, verso 12, ocorreu antes do nascimento. Gênesis 25, 22 a 23 e 27, de 1 a 29. E fala o seguinte, foi falado para Rebeca, os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. E ainda Paulo dá mais ênfase ainda no versículo 11, nem tinham praticado o bem e o mal, do texto base de Romanos 9, que nós estamos. E por que tudo isso se deu então dessa forma? Para que o propósito de Deus quanto à eleição, ele que quis eleger, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chamou, ele chama. Ou seja, meus irmãos, a salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor. Por isso ele livra da condenação do pecado somente aqueles a quem ele quiser livrar. A eleição, a salvação é incondicional e repousa somente na graça de Deus. Nas lições anteriores nós batemos muito nessa tecla. Se o homem não for trazido à vida, ele não pode ver o reino de Deus. Se deixado por nós mesmos, estamos em estado de morte espiritual. Falamos na última aula de morte espiritual, morte física, morte espiritual e morte eterna. Porque estamos em estado de morte espiritual, porque o nosso coração está corrompido. A menos que o Espírito Santo, gente, abra os nossos olhos e nossos ouvidos, nunca creremos em Jesus ou escolheremos. Esse texto causa tanto desconforto nos cristãos que existe uma tentativa muito popular aí para escapar do ensino aí de Romanos 9, que é chamada de a doutrina da presciência. O que é isso? O que significa? Porque por essa doutrina se afirma que Deus elege pessoas para a salvação final, mas o fundamento dessa eleição é sua presciência, sua consciência do que as pessoas irão fazer ao receber o Evangelho. Porém, a doutrina da presciência não é apenas negada, mas é destituída quando Paulo afirma. Paulo diz o seguinte, ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, mas para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obra, mas por aquele que chama, com o verso 11 que nós lemos. A eleição foi baseada não no que os meninos viriam a fazer, Isaú e Jacó, mas no que Deus faz. Versículo 13, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Ele chamou eficazmente, Romanos 8, 28 e 9, 24, a Jacó e não Esaú. Romanos 9, 24 fala o seguinte, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ele nos escolheu. Nós não somos judeus, nós somos salvos pela graça. Por que algumas pessoas são alvo do Salvador, amor divino, e outras não? Simples, porque Deus quis assim. E agora a gente entra na última parte do capítulo 9, de 19 a 33. Justiça e misericórdia do Deus soberano, a soberania de Deus. Mais uma vez, gente, Paulo se antecipa, respondendo uma avaliação que certamente muitos fazem. Deus foi injusto no verso 14. Paulo rebate com incisivo de modo nenhum. Não há injustiça, maldade ou perversidade em Deus. Não há injustiça, maldade ou perversidade
em Deus. Citando Êxodo 33, 19 e 9, 16, o apóstolo nos lembra da soberania absoluta de Deus. O que fala 9, 16 e 18? Mas, deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ou seja, o que quer dizer com tudo isso? Se Deus não é soberano, então ele não é Deus. Para ser Deus, ele tem que ser soberano. Nenhum pecador tem direito de dizer: Deus, o Senhor me deve a graça. Se a graça é dívida que ele deve, não é graça. A própria essência da graça é o seu caráter voluntário. Deus reserva para si mesmo o direito soberano e absoluto para dar a graça a alguns e retê-la de outros. Em sua soberana disposição de graça, Deus age com seu Espírito Santo, que nos ressuscita da morte para a vida e muda a disposição de nosso coração. Se faz isso para nós, Deus é obrigado a fazer para todos? Não. Versículo 18 diz o seguinte: logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Ele não é obrigado. O que Jacó recebeu foi graça. O que Esaú recebeu não foi injustiça. Deus reteve sua misericórdia de Esaú. Misericórdia a qual Esaú não tinha direito. Mas isso não era um ato de injustiça por parte de Deus. Jacó obteve misericórdia. Esaú obteve justiça. O eleito recebe graça. O não eleito recebe justiça. Ninguém recebe injustiça. Só acertar aqui. Paulo também segue implacável ao longo da carta, expondo as escrituras do Antigo Testamento, mostrando a base para a decisão de salvar alguns, que é justamente a soberania de Deus. Quando alguém é salvo em Cristo Jesus, Deus positivamente intervém em sua vida para resgatá-lo de suas condições corruptas. Já falei, salvos mortos em nossos delitos e pecados. O Espírito Santo, então, transforma seu coração de pedra num coração vivo para que as coisas de Deus, essa é a intervenção positiva de Deus. No caso do réprobo, Deus trabalha negativamente na medida em que ignora. E tem Deus o direito de fazer isso? Claro que sim, ele é Deus. Versículo 20 e 21. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Para ilustrar a questão é usada a metáfora do oleiro e do vaso. Alguns vasos, não todos, são destinados para honra e outros não. Verso 23. E isso não é uma conquista ou uma decisão do vaso. Alguns gentios entraram na família da aliança porque Deus resolveu chamá-los de meu povo, meus filhos. Versos 25 e 26. Assim, eu vou ler. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E o lugar em que lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. E apesar de Israel ser numeroso, somente o remanescente será salvo. Ao longo da história, várias nações foram destruídas e deixaram de existir. Israel permaneceu, mas não pela força de seu exército. Deus o preservou. Não por mérito de Israel, mas por causa da fidelidade de Deus às suas próprias promessas, que está no verso 28. E sua conclusão desse capítulo, do capítulo 9 da carta de Romanos, nos versos 30 a 33, Paulo vai até a raiz do fracasso de Israel. Os judeus tinham a falsa ideia que estavam cada vez mais próximos de alcançar justiça pelo próprio esforço de cumprir os preceitos da lei. Todavia, o que Paulo, embora tenha sido fariseu, como eu falei, Filipenses 3:6 fala, fariseu, demonstra exaustivamente nessa carta que a lei tem o propósito de mostrar a nossa absoluta e total incapacidade de alcançar a justiça e a salvação.
podemos facilmente concluir, à luz da exposição das Escrituras por Paulo, que você só disse sim para Jesus porque Deus soberanamente transformou seu coração, mudando a sua vontade natural. Efésios 2, 1 a 5. E pela graça sois salvos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O que é determinante na salvação, gente, é que Deus irresistivelmente nos chama para si. Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Caso contrário, permaneceríamos perdidos. Gente, concluindo, essa lição do capítulo 9 de Romanos representa um golpe destruidor contra o nosso mais amado e poderoso ídolo do coração. Quem que é? Nós mesmos. Que fique claro que nunca, em momento algum, a salvação esteve em nosso poder de decisão, na suposta autonomia de nossa vontade. O plano de Deus, com respeito à nossa salvação, cumpriu-se soberanamente. Afinal, nós somos o barro e Ele é o oleiro. Para terminar, gente, vou contar um caos aqui para vocês. Falei primeiro de toda a lição e do texto todo da palavra, que é o objetivo da aula. Depois de terminado, eu vou contar um caos, né, verídico. Esse caso aqui é verídico, como diz o Rolando Boldrin, um caos. Eu li essa semana e que fala da palavra de Deus. Interessante que você lê essa história que eu vou contar e o nosso cérebro começa a imaginar a cena da forma que ela ocorreu. Um senhor, aparentando ter uns 70 anos, viajava de trem, tendo ao seu lado um jovem universitário que lia o seu livro de ciências. O senhor, por sua vez, lia um livro de capa preta. Foi quando o jovem percebeu que se tratava da Bíblia e estava aberta no livro de Marcos. Sem muita cerimônia, o jovem interrompeu a leitura daquele velho senhor e perguntou: "O senhor ainda acredita nesse livro cheio de fábulas e crendice?" Ele respondeu: "Sim, mas não é um livro de crendices, é a palavra de Deus. Estou errado?" O jovem respondeu: "Mas é claro que está. Creio que o senhor deveria estudar a história universal. Veria que a Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a miopia da religião. Somente pessoas sem cultura ainda creem que Deus tenha criado o mundo em 6 dias. O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre o que os nossos cientistas pensam e dizem sobre tudo isso." Aí o senhor falou: "É mesmo?" disse o senhor. O velho senhor perguntou ao jovem universitário: "O que pensam e o que dizem os nossos cientistas sobre a Bíblia?" "Bem", respondeu o universitário, "como vou descer na próxima estação, falta-me agora tempo, mas deixe o seu cartão que eu lhe enviarei material pelo correio com a máxima urgência." O velho senhor, então, cuidadosamente abriu o bolso interno do paletó e deu o cartão para o universitário. Quando o jovem leu o que estava escrito no cartão, ele saiu cabisbaixo, sentindo-se a pior pessoa do mundo. No cartão estava escrito: "Professor Doutor Louis Pasteur,
diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. E um pouco mais abaixo, a frase estava escrita em negrito: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. Esse é um fato verídico, foi ocorrido em 1892 e é parte integrante da biografia de Louis Pasteur. Louis Pasteur, que estudou a fermentação do vinho, descobriu o processo de pasteurização, por isso que pasteurização, a vacina contra a raiva e idofobia. Que Deus abençoe a todos nós, irmãos, principalmente, especialmente nesse dia, que abençoe a todos os nossos pais. Vamos terminar com uma oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço pela palavra que foi lida, pela que ela possa tocar em nossos corações vivamente, ó Pai, e que ela encontre um terreno fértil em nossas vidas. Que Tu, ó Pai, possa abençoar todos os pais, ó Pai, nesta manhã de domingo, dia dos pais. Fortalece, ó Pai, cada um dos pais, Senhor, pais crentes e pais não crentes, que possamos, Senhor, ser fiéis na palavra e na criação de nossos filhos. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém.